unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Invista no Sicoob. Saiba mais em cicobi.com.br/para todos. Itaúnas, esse é o destino turístico do mundo cooperativo desta semana. Aquela época lá tinha uma vila muito importante, uma vilazinha pequena, toda padronizada, certinha, sabe? E a gente sentia que era uma vila muito boa. E a gente bate um papo sobre a realização desta produção aqui no estúdio. Desde criança eu era fascinado já em programas de televisão que envolvessem viagem, documentários, turísticos, enfim. Eu tentei dar asas a um sonho, mais antigo, até que surgiu aí a oportunidade de fazer o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade. Falei, olha, eu acho que é a oportunidade, talvez, de tentar arriscar, E quinta-feira, é claro, não pode faltar a Vera Cazé. Dar uma entrevista para a imprensa é uma chance de ouro para a sua cooperativa ou empresa apresentar para toda a sociedade como pensa e como age. Vera Cazé, a nossa especialista em comunicação, já chega com dicas valiosas para as nossas cooperativas. Oi, Vera! Oi, Bruno! Olá, você! Dar uma entrevista para a imprensa é uma chance de ouro para a sua cooperativa ou empresa apresentar para toda a sociedade como pensa e como age. Eu separei aqui 10 erros que atingem em cheio a reputação da sua empresa se quem for representá-la não estiver preparado. O primeiro deles é aparência desleixada. Se você fala por uma organização, precisa estar bem arrumado para dar uma entrevista e para aparecer em público. Outra falha é a falta de expressão. Ninguém aguenta conversar muito tempo com uma pessoa monótona demais. Gestos, expressões faciais e entonações da voz são importantes para passar confiança para o público. A terceira falha é se envolver em polêmicas. Contorne assuntos áridos nas entrevistas, pois eles podem se tornar o tema principal da conversa e, no final, virar uma manchete negativa. Agora vamos falar da quarta impropriedade: esconder informações. Não façam isso. Já tem um bom tempo que não é possível esconder nada de ninguém, em função do avanço da tecnologia da informação. Confrontar o jornalista também não é recomendável. Seja gentil com o profissional e forneça as informações necessárias. Outro desacerto muito comum: falar de forma difícil. Evite responder às perguntas dos jornalistas com termos técnicos da sua área que as pessoas não vão entender. Seja claro e objetivo. Você também não deve pedir para ler as matérias antes da publicação. Isso mostra a falta de respeito ao trabalho do jornalista e pode ser interpretado como uma tentativa de controlar o que vai ser divulgado. O oitavo erro é falta de postura. Ao dar uma entrevista, mantenha a postura ereta, de forma natural, e não fique balançando a cabeça ou as pernas. Isso transmite imagem de nervosismo, de insegurança. Nono erro: fugir da imprensa numa crise. Dirigentes e colaboradores de cooperativas, de órgãos públicos e de empresas devem estar aptos a enfrentar a crise de imagem e a lidar com a imprensa. Pessoas treinadas para falar com a mídia transmitem confiança, mesmo em momentos delicados. 10º e último erro dessa lista: não aproveitar a oportunidade da imprensa. Quem fala por uma empresa deve aproveitar a mídia espontânea para posicionar sua organização e construir a boa reputação. Eu espero que você tenha curtido essa série especial sobre Media Training e que aproveite todas as dicas. Até a próxima! Até semana que vem!
Vem aí mais um episódio da série especial Por que Brangos? Infelizmente os bezerros não aparecem porque estão cobertos aí pelo pasto. O Brangos, primeiro, ele tem uma adaptação muito boa para o centro-oeste. Então o desempenho dele na fazenda é ótimo e com facilidade se consegue a carne que a gente quer. Como a gente tem a pretensão de abrir uma boutique de carnes, a gente também vai conseguir levar um produto diferenciado para os nossos clientes. Há 15 anos atrás, a carne premium representava apenas 1% nas vendas do país. Hoje, se fala em 20% do que vemos nas gôndolas. Que é uma carne de qualidade, uma carne com marmoreio. O mais macia. O Brangos, ele veio e ele agregou em terminação, acabamento, marmoreio, são os requisitos que a gente precisa para entregar essa carne de boa qualidade. O churrasco tem mudado demais no Brasil. O consumidor está cada vez mais exigente, a informação é mais fácil hoje em dia. Os mercados do Brasil e do mundo pediram e o Brangos atendeu. Não existe carne de segunda quando a criação é de ponta e os bois de primeira. Os programas de carne de qualidade precisam ir até a fazenda. Não dá mais para ser do frigorífico para frente. Bora passear por Itaúnas? Fique ligado então nesta produção original do meu colega, o jornalista Felipe Cury. Na realidade, eu sou de Minas, de Belo Horizonte, né? E todo ano eu ia para Porto Seguro, passar férias em Porto Seguro. Também na época não era nada, né? Era desse tamanhozinho em Porto Seguro. E na época do Collor, meu carro era álcool, faltou álcool para que eu voltasse para Minas. E eu fiquei sabendo que em Conceição da Barra ia ter o álcool no fim de semana. Aí um cunhado meu falou: Sérgio, quando você foi em Conceição da Barra, não fica em Conceição da Barra não. Você põe a gasolina, mas dá um pulo num lugarzinho que chama Itaúnas. Aí eu resolvi entrar aqui, fiquei uma semana aqui e depois nunca mais voltei em Porto Seguro. 1, 2, 3, 4. I can take, so let's go back to the place where I was, where you stay. Meu nome se chama Ângelo, mas todo mundo me conhece por Caboquinha. Sou nascido aqui na Vila de Itaúna Velha, em 1940. Sou de 1940, nascido ali, me criei aqui e moro aqui até hoje. Naelcio Vasconcelos. A minha idade, eu sou de 57, vou fazer, fiz 63 anos, né? Sempre morou por aqui? Nasci lá na Oitás Dunas. Eu me chamo Pedrolina, dona e proprietária do restaurante da Dona Pedrolina, tenho 53 anos, moro aqui desde criança. Meu nome é Sérgio, eu tenho 68 anos, 21 anos de pousada aqui em Itaúnas. Sou mineiro e adorei esse local aqui, a primeira vez que vim e resolvi montar uma pousadinha aqui. Naquela época lá tinha uma vila muito importante, uma vilazinha pequena, toda padronizada, certinha, sabe? E a gente sentia que era uma vila muito boa. Por quê? Porque você saía pro mar, você pegava o seu peixe, você caía nesse rio, você pegava o seu peixe e a gente vivia da cultura. Em 1955, 45, 55, por aí, criou aquelas dunas. Porque já vi de várias reportagens dizer que aquilo veio da praia. Não, aquilo não veio da praia. Aquilo foi criado ali, aquelas dunas ali. Ali mesmo ela suspendeu, eu acompanhei 10 anos. Ela acabou 6 metros para baixo. Aí criou aquelas dunas, suspendeu aquela areia que está ali, sabe? Meu pai, eu não cansei, né? Eu estou falando a pura verdade.
viu? Meu pai falou assim, ó filho, isso aqui foi o mar. Aí depois ele ia pescar e eu acompanhava ele. Rapaz, quando descia o seu Tamandaré ali, a trilha, aquele lajedo de concha de fora a fora. Olha só, meu pai não me tirou não. Então aquilo ali criou assim que a gente não tem assim aquele mistério de contar como que foi criado aquilo. A gente só sabe que criou ali desde 1945, 50, que de 55 criou aquilo ali, sabe? Ah, meu filho, aquilo ali foi uma coisa muito importante. Eu gosto dessas perguntas. Ela não foi agressiva, não. Ela chegava na sua porta, ela ficava 2, 3 anos ali rodando ali, ó. Até você sair, só caía areia em cima da casa. Era só. Mas ela não aterrou ninguém, não. Dava tempo você desmanchar, dava tempo você se mudar, dava tempo, não foi de ver. Chegou, esbanjou. Não, não foi assim, não. Foi com muita calma. Dava tempo você mudar a sua casa, entendeu? Desmanchar. Mas, viu? Olha o que acontecia. Você botava um prato na mesa para se alimentar, se você demorasse, cobria de areia. Cobria de areia. Nós saímos porque já não dava mais para viver, sabe? Summer will come. So summer, bring the sun, and summer, bring the love, and summer, take me to a place where all my dreams. O Parque de Itaúnas, ele foi criado em 1991. Esse ano, inclusive, está fazendo 30 anos, né, desde a sua criação, um marco importante, né, para a história do parque. Ele tem uma área mais ou menos de 3.500 hectares de preservado, né? O principal bioma é o bioma Mata Atlântica, e aí a gente tem diversos ecossistemas aqui, alagados, um dos maiores alagados do estado, certamente, né, estão aqui, a mata de restinga, a floresta de tabuleiro, as próprias dunas, né, que é o cartão postal, né, do parque, rios, manguezais. E os principais objetivos de criação e de manejo do parque é justamente a preservação, né, desses ecossistemas, de toda a biodiversidade agregada. E essa casa tem história. Ela é a única que sobreviveu ao processo de soterramento na década de 50 a 70. Quem morou aqui foi Carlos Bonella, mais conhecido como seu Tamandaré. E a casa continua justamente para ela ficar num lugar um pouquinho mais alto. Mas seu Tamandaré não mora mais aqui. Em 2006 ele faleceu e a família decidiu se mudar. Hoje é um ponto turístico de quem vem na Vila de Itaúnas. A gente tem registro de braúna, de pequi, de paca, coati, gambá, tatu-galinha, lontra, sagui da cara branca, jacaré de papo amarelo, que não é mamífero, é réptil, mas, né, que também já foi encontrado aqui. Hoje a gente tem essa mata aqui, a gente tem esse grande, né, remanescente de Mata Atlântica, e a gente tem os ecossistemas preservados aqui, justamente porque alguém chegou e alguém preservou. E porque alguém preservou, a gente, enquanto parque, mantém, né, o objetivo de manter preservado. Guess I was afraid. Do you know what I'm feeling today? What I'm feeling today? It's something really strange, but almost every time I still believe in every side I take.
Por que hoje o rio desemboca no mar através de uma foz artificial? Na década de 80, por conta de um empreendimento que se estabeleceu na foz natural, né, na margem do rio, e aí, naturalmente, pela dinâmica natural do rio, o próprio rio começou a avançar para a área, né, do empreendimento, um grande hotel na época, e o próprio empreendedor, né, para não ter o seu, né, empreendimento prejudicado por esse avanço, né, do rio para o seu empreendimento, houve essa abertura da foz artificial, né, e foi um acontecimento assim, que foi feito de forma sem controle, sem cálculo de riscos, e que, sem dúvida, assim, causou um impacto, né, que é sentido até hoje. Assim. Rapaz, esse rio aí, meu Deus do céu, era a maior fartura. A maior fartura. Ali embaixo, naquele pé de manga ali, ó. Tá vendo ali? A água ficava ali, ó. Esse panto todinho. Olha, eu ia, enchia um balde desse de 20 quilos. Só uma redadazinha de aquela rede calão, de camarão. 2, 3 minutos, você passava e enchia um balde de camarão. Muitas propriedades já até estavam aqui antes mesmo do parque, né? Então, com o parque, como faz para tentar conciliar com esses antigos moradores ou com pessoas que já pescavam também aqui antigamente e continuam hoje? Para conciliar esses usos, né? Porque a unidade a criação de uma unidade de proteção integral nessa área acaba gerando esse conflito de uso numa comunidade que já tradicionalmente de pescadores que já faziam uso, né, falando um pouco, né, falando mais dos pescadores que já faziam uso, né, do rio, já faziam uso da pesca de subsistência, e a gente tem trabalhado hoje através de acordos, né, a gente vem trabalhando um processo inclusive que né, foi prejudicado por conta da pandemia, porque envolve reuniões com a comunidade, né, estar próximo da comunidade, aí por conta das medidas de segurança a gente não pôde avançar tanto nesse último ano. Intervalo rápido, o Mundo Cooperativo volta já. Já voltamos com o Mundo Cooperativo e agora eu recebo aqui no estúdio o meu colega e jornalista Felipe Cury, que você está acostumado a ver aí do outro lado da telinha, e agora ele está aqui como entrevistado. Felipe, bem-vindo. Obrigado pelo convite, Bruno. Vamos falar sobre os bastidores dessa produção que a gente acabou de assistir no bloco anterior. Me conta um pouquinho, como foi a idealização do projeto? Bruno, na verdade, eu acredito que foi a realização de um sonho bem antigo meu, né? Desde criança eu era fascinado já em programas de televisão que envolvessem viagem, documentários, né, turísticos, enfim. Eu tentei dar asas a um sonho, né, mais antigo, até que surgiu aí a oportunidade de fazer no meu trabalho de conclusão de curso da faculdade. Falei, olha, eu acho que é a oportunidade, talvez, de tentar arriscar, né? Aí, dali eu tentei seguir, né, com o sonho. E por que a escolha de Itaúnas? Boa pergunta. Eu queria um lugar que reunisse natureza, uma história também muito rica. E quando eu fui estudar um pouco mais sobre Itaúnas, eu fiquei fascinado naquela história, né? É uma história muito boa, assim, para quem não conhece, Itaúnas, na verdade, fica onde são as dunas hoje, né? A vila mesmo surgiu ali de baixo. Encoberta. Isso não faz muito tempo, Bruno, isso foi na década de 50. Então eu pensei, poxa, se não faz tanto tempo, deve ter gente que viveu esse processo. E eu queria ir atrás dessas pessoas, eu queria que eles contassem essa história. Então foi por isso o destino. E qual foi a história mais emocionante que você ouviu?
Olha, emocionante, eu escutei assim, diversas histórias, né? Uma delas até foi desse processo mesmo de soterramento, vamos dizer, quando a areia invadia na casa das pessoas. Não foi de uma forma muito agressiva, mas elas contavam que, por exemplo, no almoço, se você demorasse muito para comer o prato, enchia de areia. E eu fiquei olhando assim, como é que seria viver desse jeito, né? Outras também histórias mais emocionantes foram até nesse momento de pandemia, porque Itaúnas vive do turismo, né? Então, quando eu tentei dar um contexto da pandemia, mas de certa forma eu senti que eles ainda carregam ali um trauma desse momento que ficaram sem turismo e também sem o festival de forró, né? Que é super tradicional de lá. E durante o processo de produção, pré-produção, quanto tempo você gastou? Como é que foi esse planejamento para a realização de todo o material? Certamente foi a parte mais difícil, né? A produção, a gente que trabalha aqui com televisão sabe que qualquer projeto precisa de uma produção impecável. A gente precisa ter essa noção mesmo de horários, de agenda, de entrevistados. Então, como eu tentei, acho que preparar um mês antes para começar a trilhar, porque quando a pandemia começou a melhorar um pouquinho, eu tentei correr com esse projeto. Correr contra o tempo. Contra o tempo, exatamente. Porque eu tinha um prazo para entregar um projeto de conclusão de curso e, ao mesmo tempo, a pandemia estava aí, eu precisava dar asas. Nisso, eu fui atrás de produção do equipamento, eu não tinha equipamento. Eu fui batendo de porta em porta em produtoras daqui do Espírito Santo, até que uma abraçou o projeto. Eu fui entrando em contato com o IEMA, um grande parceiro desse projeto, porque sem ele realmente seria muito mais complicado. Eu tive que pegar autorizações, isso tudo aqui de Vitória, Bruno. E talvez assim, o principal é encontrar mesmo os personagens lá na Vila de Itaúnas. Ô Felipe, você que trabalha com televisão, muitas vezes a gente vai para a rua com uma pauta produzida por uma outra pessoa e apenas executa esse material. Quando a gente chega na redação, esse material passa para outras mãos até chegar ao telespectador. Nesse caso específico, não. Você cuidou de tudo. Produção, captação, edição. O que foi mais difícil? Olha, talvez a produção em si, ela foi muito mais difícil. Talvez ela seja uma parte bem difícil, porque eu tinha que... Nada podia dar errado. Eu tinha apenas 3 dias para gravar todo o documentário. Então eu pensei, olha, se alguma coisa sair um pouco do roteiro, pode ser que eu me embole no final. Conta pra gente um perrengue que você passou na gravação desse material, Felipe. Bora lá, eu tenho um assim que não entrou no documentário, mas poderia. Que foi, teve um dia, no último dia fomos gravar numa praia chamada Praia do Riacho Doce. Ela é divisa do Espírito Santo com a Bahia. Lá em cima. Lá em cima, exatamente. E quando a gente estava voltando, que eu digo foi eu e um amigo para me ajudar nessa gravação. Quando eu e esse meu amigo estávamos voltando dessa praia, porque essa praia você deixa o carro e anda 10 minutos até chegar na divisa. Na volta, quando eu estou olhando para baixo, o meu amigo estava indo pisar numa cobra, que era uma cobra da cor da areia, então estava camuflada ali. Naquilo foi um susto, né? A gente olhou assim e qual que é a reação de quem trabalha com TV? Pega a câmera. Faz imagem. Faz imagem, né, da cobra ali. Então foi um perrengue, mas acabou dando... A gente não passou nada assim pior, né? Graças a Deus. A turma de casa assistiu a primeira parte do episódio. Tem a segunda. Conta um spoiler. O que tem nessa segunda parte? Olha, na segunda parte, ela é interessantíssima. Eu vou trazer como que surgiu o tradicional Festival de Forró de Itaúnas, né? Bom, não aconteceu por causa da pandemia no ano passado, também esse ano não vai haver, mas eu conto nesse segundo episódio, nessa segunda parte, como é que surgiu, né? Também como é que foi a pandemia aí para quem vive de pousada, restaurantes. E, bom, tem umas outras curiosidades também que eu vou deixar só para quem está assistindo. 4 rotas, por quê? Boa pergunta, Bruno. 4 rotas porque, na verdade, remete aos 4 pontos cardeais, leste, oeste, né, sul e norte, e também as 4 estações do ano. Temos aí já um novo destino em vista, espero dar asas também para esse sonho. Em breve, vamos deixar aí pro tempo dizer. Será que ele conta pra gente que lugar é esse? Fica no norte, no sul, na região serrana, fica onde?
Vamos lá, fica na região do Caparaó, Espírito Santo. Olha, já é uma boa dica. Felipe, não vou perguntar mais, tá bom? Prometo não perguntar. Amanhã a gente exibe a segunda parte do programa e eu agradeço demais a sua dedicação. Parabéns pelo trabalho e a turma de casa continua acompanhando o Felipe porque ele produz as nossas reportagens aqui no Mundo Cooperativo. E vem coisa boa por aí, não vem? Vem sim, com certeza. O Mundo Coop é minha segunda casa, estou aqui sempre. Obrigado pela oportunidade também. Espero que vocês gostem, já tem assistindo, né? Mas espero voltar mais vezes, Bruno. Se Deus quiser. Felipe, obrigado mais uma vez, tá? Tá joia. O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui. Para você rever o nosso programa, você já sabe. É só acessar o portal Sim Notícias em simnoticias.com.br. Amanhã a gente exibe a segunda parte do documentário do Felipe sobre Itaúnas. Então, fique ligado aqui no nosso programa. A gente volta a se encontrar numa outra oportunidade. Até lá. Tchau. Invista no Sicoob. Saiba mais em sicoob.com.br/para todos.